Bem-vindo a todos a esta sabatina com os candidatos a reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Como mediador, gostaria de iniciar essa apresentação destacando a importância deste evento para a comunidade universitária e para toda a região. A sabatina será conduzida de forma democrática e transparente, respeitando os princípios da igualdade, imparcialidade e pluralidade. Os candidatos terão a oportunidade de apresentar suas propostas e responder a perguntas formuladas pela categoria dos técnicos administrativos da UFVJM. Por fim, queremos agradecer a presença de todos os candidatos e reafirmar nosso compromisso em promover um evento ético, respeitoso, construtivo, visando a escolha do melhor candidato para liderar a UFVJM nos próximos anos. Então, eu vou ler aqui as regras, tá? As chapas serão entrevistadas separadamente, uma em cada horário, pelos técnicos administrativos da comissão organizadora da sabatina e responderão perguntas enviadas previamente pela categoria. Cada sabatina terá duração máxima de 1h30 e todos os vídeos serão divulgados ao mesmo tempo pela comissão. Nos primeiros 5 minutos, a chapa terá a oportunidade de se apresentar e fazer um resumo de sua proposta. Nos 60 minutos seguintes, a chapa responderá uma lista de 10 perguntas organizadas pela comissão, com base naquelas recebidas da categoria, com tempo de resposta estipulado em no máximo 5 minutos. Os técnicos eles tiveram a opção de enviar perguntas específicas para uma chapa e ou perguntas gerais que serão feitas para todas as chapas. E nos últimos 10 minutos, a chapa terá mais uma oportunidade de fala final. Bom, então agora, com a palavra, os 5 minutos iniciais, professor Heron e professora Flaviana. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer a vocês, né, por esse espaço para a gente estar conversando, e agradecer a todos que vão nos ouvir aqui. Bom, eu sou a professora Flaviana Tavares, estou aqui na nossa universidade há 14 anos, comecei as atividades, né, em Teófilo Otoni, no ano de 2009, logo no início, né, apesar de ter feito o concurso para, né, o campus de Diamantina, fui convidada a estar assumindo lá. E fui, juntamente lá, começar, né, o curso do bacharelado em Ciência e Tecnologia. Então, eu gosto de contar essa história, alguns já conhecem, né, que eu fui convidada para estar assumindo lá como professora de Química, disseram para mim que não tinha professor de Química, mas não tinha nenhum outro professor, também não tinha nenhum outro técnico administrativo. E assim a gente começou, né, no I7, Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia. Tínhamos 120 estudantes, e nos primeiros meses lá, trabalhei, assim, de fato, dando aula de 8 a meio-dia somente de Química. Depois a gente foi, né, montando a equipe, não iam haver mais concursos, então a gente foi trabalhando com aproveitamento de concursos e fomos seguindo. Também recebi, né, a incumbência de estar acompanhando as obras no campus, que a nossa universidade já tinha recebido o terreno de doação e já tinha começado um prédio, o prédio amarelo, que era o prédio administrativo, e os outros a gente foi seguindo. Bom, fui a diretora também, a primeira diretora do I7, e fiquei no campus durante 3 anos. Depois, já com o VCT montado, com o início das engenharias já encaminhado, eu volto para a Diamantina. Em Diamantina, assumi outros cargos administrativos. Primeiramente, fui coordenadora do curso de Engenharia Química, que é o curso que eu sou lotada hoje. Fui diretora de ensino, aí, então, já atuando nos outros 2 campos, Xanaú e Unaí, que estavam no começo, e também fui pró-reitora de graduação. Nesses últimos 4 anos, não assumi cargo administrativo. Né? Atualmente, sou a tutora do programa de educação tutorial, cuja meta é trabalhar com a redução da evasão e da retenção. Bom, não achando que nossa universidade está muito bem, né, enxergando diversos problemas que ela tem, resolvi, né, me candidatar, juntamente aqui com o professor Heron, por uma compatibilidade aí, né, de ideias e ideais, para compor a chapa 1, gente que faz a diferença. Principalmente por 2 motivos. A evasão. Né? Eu já trabalho com isso há algum tempo e nem preciso falar de números para a gente perceber que a evasão dos nossos 4 campos está enorme. Né? Depois da pandemia, aí, cerca de 2.000 pessoas não voltaram para a nossa universidade. Isso impacta não só, né, os cursos com relação a recursos, mas com relação também aos
campos que a gente está, porque a gente veio para essas regiões que a gente está para ajudar no desenvolvimento do local. E isso aí é um impacto muito grande. E o outro, principalmente, é com relação à equipe. Já que a gente está se candidatando aos gestores máximos da instituição, a gente tem que cuidar da equipe. E, em geral, o que a gente tem visto com relação aos professores e também aos técnicos administrativos é uma desmotivação muito grande. Então, é por isso, dois dos grandes motivos que me levaram a candidatar. Então, professor Heron. Boa tarde para todos vocês. É um prazer estar aqui nessa sabatina. Meu nome é Heron, eu sou psicólogo, atual diretor da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades. Estive nos últimos 4 anos defendendo a democracia dentro da UFJM, no dia a dia dela. Não é de 4 em 4 anos que eu faço esse tipo de defesa, e sobretudo as minorias. Estou aqui com a professora Flaviana para dar um rumo novo para a nossa universidade. E vou falar, grosso modo, de 3 princípios que nossa gestão vai tentar implantar. O cuidado com as pessoas é uma primeira grande diretriz. Nós temos 10 diretrizes, mas vou falar só de 3 principais. E o cuidado que se traduza na previsibilidade para as pessoas que estão aqui no campus, numa assistência estudantil adequada, numa assistência integral à saúde. Isso para estudante e para servidores. Uma segunda coisa, desburocratizar e descentralizar. A gente acha que nossa universidade se burocratizou demais e não deu atenção aos seus processos mais básicos. Isso a gente tem o desejo e a vontade de retomar, fazer com que a reitoria tenha menos poder e a gente dá poder mais para os lugares onde a atividade fim é desenvolvida. E, por fim, a equidade, que é um grande princípio. A gente acha que primeiro a gente tem que atender quem precisa mais. Então, no lugar da pessoa que é mais próxima do reitor ter algum tipo de atendimento, nós queremos que o lugar que precisa mais desse atendimento seja atendido independente da opinião dos gestores máximos. A gente acha que com esses 3 princípios a gente vai dar conta de imprimir uma tônica diferente para o ETJM para os próximos anos dela. E é por isso que a gente está aqui para defender esse projeto. É isso. Obrigado, professores. Eu só esqueci de falar com vocês, quando eu levantar um dedo, é que você falta 1 minuto, tá? E quando eu fizer assim, é porque já acabou o tempo, tá bom? Vamos para o próximo tema. Na realidade, não é o próximo tema, vamos entrar agora no bloco de questionamentos, né? Qualificação, esse é o nosso primeiro tema. Hoje, na UFVJM, apesar de haver uma regulamentação do tema, não há uma política institucional ampla para a promoção da qualificação e de esclarecimento junto às chefias imediatas que a qualificação é mais que um direito do servidor, mas principalmente interesse da instituição. A sua chapa é favorável à qualificação dos técnicos administrativos em programas de mestrado e doutorado? Qual a proposta da sua chapa para a promoção da qualificação dos técnicos administrativos? Bem, tem um tempo para responder, ou a gente pode 5 minutos também, tá? Eu coloquei um cronômetro aqui também, só para a gente, para organizar melhor para a gente aqui, tá? Bem, a primeira coisa que eu acho que todo mundo precisa saber é que não há hoje uma política de pessoal na nossa universidade. Ela nunca foi instituída por gestão nenhuma, não que eu tenha conhecimento, dizendo como que os servidores aqui deveriam se capacitar, para quê, quando e de qual modo. Nós vamos corrigir esse erro histórico e vamos criar essa política de pessoal que vai ser aprovada, devidamente aprovada no nosso Conselho Superior, liderada pela Progep, com a participação dos sindicatos, da CIS e de toda a parte interessada. E não é uma política só para servidor técnico, os docentes também precisam de capacitação para dar aula, precisam aprender didática em alguns momentos, e a gente vai fomentar que isso aconteça. Nós somos, sim, diretamente a questão favoráveis, e não só favoráveis, a gente vai incentivar que os nossos técnicos façam mestrado e doutorado. E a indução dessa política, ela vai estar junto com essa política de pessoal da UFJM. A maior dificuldade que a gente tem hoje, qual que é? É uma pessoa única no setor, afastada durante 4 anos no doutorado e não ser coberta por ninguém. A gente acha que se a gente organizar com o quadro atual que a gente dá conta, sim, de fazer com que essa pessoa afaste e que o outro colega cubra. Para isso, a gente vai precisar de um planejamento. Se a gente tiver os nossos pedidos de reposição de quadro e aumento de quadro atendido, isso vai ser um pouco melhor. Mas nossos técnicos, de nossa parte, vão ter, sim, um incentivo para fazer mestrado e doutorado.
Se não for, até nos nossos próprios programas aqui, nós vamos incentivar que seja fora. Até porque nós somos uma instituição de ensino e a gente acredita que uma instituição de ensino ela precisa qualificar cada vez mais a pessoa que está ali. Sem contar, para a gente, essa qualificação é uma forma também de progressão na carreira salarial, que a gente teve perdas assim que nunca foram repostas e pode ser uma das únicas formas também da gente ter essa reposição, alinhando essas duas coisas. O interesse do serviço, que é uma necessidade que a gente tem, que as pessoas se qualifiquem mais, e, por outro lado, a vontade do servidor de se qualificar e progredir na carreira, tá bem? Quer complementar? Então, é isso. Foi respondida a questão inteira? Foi, né? Acho que sim. Sim. Ok. Próximo tema, assédio moral e sexual. O que sua chapa entende por assédio moral e sexual e quais estratégias serão adotadas para o enfrentamento de tais práticas na UFVJM? E como serão tratadas as denúncias de assédio moral e sexual? Olha, assédio, a gente não vai aceitar. Se tiver, vai ter punição. Mas antes, para além disso também, nós somos uma instituição de ensino. Então, a gente também tem que ensinar essa questão. Nós temos que fazer campanhas e trabalhar com essa questão. O que é um assédio, quando é que, né, onde que eu devo, se acontecer, onde eu devo fazer a denúncia, o que deve acontecer. Então, para além não só apenas a punição, mas também a educação para a prevenção desses casos. Uhum. Nós pretendemos criar uma política de combate que seja o mais eficiente possível. Vou dar um exemplo. Para nós, o assédio é aquela prática repetida de violência dentro do ambiente do trabalho, sobretudo. Tá? Não quer dizer. As mulheres são mais suscetíveis a assédio do que os homens. Então, é uma política focal que a gente vai ter que fazer. E para a gente encerrar esse tipo de coisa, a gente precisa ter uma porta de entrada para a denúncia que seja bem estruturada. Então, assim, quando uma mulher é assediada, ela precisa de outra mulher para acolher a dor dela. E não é só acolher a denúncia, é acompanhar a vítima para que ela consiga retornar para o local de trabalho ou para outro local e não fique com uma sequela daquele tipo de relação. E como a Flaviana disse, a gente pretende ensinar, mostrar boas práticas, como que a comunidade ela pode, porque não basta falar, você vai ser punido e tal, denuncie, isso é uma parte. A gente tem que dar exemplo, tem que mostrar como nós devemos nos comportar e se portar no ambiente de trabalho. Então, é algo que a gente pretende induzir pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, convidar a Comissão de Ética para fazer um trabalho maciço nessa direção e criar essas frentes de trabalho de maneira transversal. Não vai ser um cartazinho, não, vai ter o cartaz também. Vai ser uma política intensa em todos os setores, numa eventual gestão nossa, tá? Aí tem lugar também, só complementar que tem bastante tempo aqui ainda, nós pretendemos formar as chefias. Nossas chefias hoje, independente de se professor, se técnico, não fazem curso para ocupar esses cargos, entendem pouco de relações humanas no trabalho. E muitas vezes esses casos têm relação de chefe com um subordinado, pode ser que tenha, tá? Então a gente pretende sim mostrar como que essa relação pode ser saudável, naquele dia a dia, no cotidiano de trabalho, na designação de uma função, na cobrança de uma determinada ordem, que os aspectos relacionais aparecem nessas horas. Então, é aí que a gente pretende intervir para prevenir, punir, mas também prevenir com educação. É isso. Obrigado. Próximo tema agora é gestão de pessoas. Considerando o atual cenário de desmotivação dos técnicos administrativos, quais estratégias políticas e ações práticas poderão ser empregadas na sua gestão para a promoção da motivação, do engajamento e da satisfação dos servidores e colaboradores da UFVJM? Bom, para começar, nós precisamos conhecer nossa universidade, nossos setores. Então, conhecer e reconhecer. Nós precisamos, logo depois de uma pandemia, muitos de nós não nos conhecem, nós não sabemos quem está por trás de alguns, né, dos determinados processos que nós temos na nossa universidade, como é que ela caminha, quem é que está por trás, quem é que faz funcionar. Então, o não conhecimento disso e o reconhecimento dessas tarefas também, dessas atribuições, pode
nos desmotivar. Uma vez que a gente já conhece, né, e valoriza aquele setor, isso é um primeiro passo para a gente começar com essa ação. Uhum. A gente pretende implantar uma política de qualidade de vida no trabalho, é a primeira coisa. Nós vamos interferir nos ambientes de maneira propositiva. A gente vai criar a diretriz de pessoal, mas a PROAD, junto, que a gente vai integrar as coisas, ela precisa melhorar os ambientes físicos, para começar. O plano de gestão é algo que a gente pretende implementar, de gestão de desempenho, para nem todos os lugares serem presencial o tempo inteiro. São uma série de pequenas intervenções que a gente pretende fazer, mas, sobretudo, conhecer, como a Flaviana disse, e reconhecer as boas práticas e as pessoas que trabalham bem. Hoje, nossa universidade não reconhece os seus bons profissionais. Isso vai ser alterado numa gestão nossa. Nós vamos reconhecer, nós vamos elogiar, nós vamos premiar. É uma premiação simbólica, porque ela envolve muito mais assim aquilo que a gente está fazendo ali no dia a dia. E a gente sabe que quando a gente tem um bom planejamento, todo mundo se engaja nas tarefas que um gestor propõe. Engaja muito melhor. A gente tem muito mais uma entrega a partir de uma tarefa, um desafio dado, do que propriamente de um problema posto sem apresentar nenhuma solução. Esse tipo de inversão de lógica faz com que as pessoas se sintam naturalmente mais valorizadas. E não vai ser um ato isolado da nossa gestão para criar motivação. Todas as nossas práticas, elas vão vir dentro de um conjunto de práticas que a gente está chamando de política de pessoal da UFPJM. Motivação de servidor tem a ver com um bom ambiente de trabalho, onde a pessoa seja capacitada para estar ali nele, entregar as coisas. Além desse bom ambiente de trabalho, ela tem que ser reconhecida naquilo que ela faz, ela tem que ter incentivo para permanecer desenvolvendo, por isso a importância de uma gestão incentivar a qualificação de mestrado, doutorado, especialização e graduação, se for o caso ainda, porque alguns servidores nossos ainda vão precisar fazer, isso vocês podem contar com a gente, tá? Obrigado, professor. O próximo tema, PGD ou teletrabalho. O que sua chapa conhece a respeito do Programa de Gestão e Desempenho, mais conhecido como teletrabalho? Vocês são favoráveis à implementação do PGD na UFVJM? Se sim, qual a proposta? Bem, quer começar? Bem, o PGD, a primeira coisa que ele se pretende, é o Programa de Gestão de Desempenho, ele vem na esteira da modernização do serviço público, eu vou chamar assim, e ele tem a ver com a entrega no trabalho, você melhorar os índices dos locais, com a premissa de que, uma das premissas dele, é que a gente possa exercer essa função longe do local de trabalho. Então, a gente pretende, num primeiro ano de gestão nossa, já implantar, fazer um piloto num primeiro setor, e nós vamos incentivar que ele seja implantado. Agora, qual modalidade? Em sua totalidade, semipresencial, alternado, nós vamos definir isso setor por setor. Na hora que a gente for levar isso para o Conselho Superior para regulamentar, a gente pretende fazer isso de maneira simples, dando autonomia às chefias e aos setores, fazendo toda a métrica de entrega, que a gente vai ter que ter isso pronto. O que uma pessoa vai fazer fora? Por exemplo, a gente já tem que ter isso previamente acordado para uma implantação exitosa que seja mínima. Então, assim, um lugar que atende aluno, pouco provável que a gente possa, porque você precisa da pessoa ali. Mas um lugar que trabalha com a elaboração de contrato, ou um setor jurídico, não tem problema nenhum a pessoa fazer isso integralmente de casa. Então, a gente vai estudar caso a caso, a Progep, que vai liderar isso, e o PGD vai contar, assim, com o nosso incentivo numa gestão nossa. Tá? Quer complementar? Próximo tema, paridade. Na reunião do Consul, do dia 27/2/2023, onde a paridade foi discutida e votada, apenas 2 docentes foram favoráveis. Possivelmente, apoiadores da sua chapa foram contrários. Qual a sua leitura sobre esse fato? Como vocês se posicionaram junto aos seus pares antes da reunião? Tá. Olha, a primeira coisa é que eu não participei dessa reunião por ser parte interessada.
Nessa data, eu já tinha a intenção de me candidatar e combinei com a minha vice, a professora Tereza, que ela fizesse toda a condução do processo. Eu sequer participei da elaboração. E a FH, ela não discutiu previamente qual a posição da unidade em relação à paridade. Então, teve um conselheiro que votou a favor do voto universal, outro conselheiro votou a favor do 70-15-15, e a professora Tereza, que fez uma proposta de paridade que aglutinava categoria técnico docente na proporção 70-30. 70% para técnico e docente de modo unificado, 30% para os estudantes. Numa gestão nossa, o que a gente pretende? Eu vou dizer, nós vamos evitar com que esse assunto ele surja só de 4 em 4 anos, às vésperas da eleição, que é o que a gente tem observado nos últimos anos. Em 2019, quando foi votado 70-15-15, isso se deu mais em função de uma mudança de regulamentação no MEC, de uma instrução normativa nova. Nós, no primeiro ano de gestão nossa, vamos pautar isso para toda a universidade, não só a paridade, porque não é o único elemento democrático que a gente precisa. É planejar todos os temas sensíveis, incluindo a paridade, para no início da gestão a gente dar conta de ter previsibilidade do que vai acontecer. E não faltando 30 dias para iniciar o processo, como foram nas últimas 3 eleições, e estou incluindo essa, tá? Porque muitas vezes fica aquela coisa, eu posso dizer isso, é bom que todos escutem. A FH foi pagar por uma fatura que não deveria ter sido faturada para ela. Nós temos, sim, uma desorganização de discutir essas coisas em cima da hora e com um tipo de planejamento insuficiente. Nós temos o compromisso de defender a democracia de modo perene no início de uma gestão nossa, e nós vamos fazer isso com referendo, repetir esse referendo, dado que a nossa população universitária triplicou nesse período, e regulamentar isso desde o início de uma gestão nossa, tá? É isso. Obrigado, professor. Agora, o tema é estrutura organizacional. A alteração da estrutura organizacional precisa ser ratificada pelos conselhos superiores, conforme dispõe o Estatuto da UFVJM. Historicamente, têm ocorrido algumas alterações de forma unilateral por ato da autoridade superior da UFVJM. Como você enxerga este procedimento, uma vez que a estrutura institucional torna-se extremamente vulnerável? Qual sua proposta objetiva para resolver essa situação na UFVJM? Bem, a primeira coisa é que esse tipo de alteração fere o nosso estatuto. Toda alteração deveria ter passado previamente pelo Conselho Superior, e não sequer ser ratificada depois. Isso é só em caso de urgência, no caso de um ato de referendo do reitor, que não foi o caso nessas mudanças de organização. Há um planejamento hoje da gestão atual para alterar várias estruturas à revelia do que pensa o consultor. Eu sou totalmente contrário, eu e a Flaviana, que essas alterações sejam feitas assim. Nós não só vamos rever, como nós vamos estudar cada uma que foi feita. E qual que é o problema hoje? A PROAD, quando foi alterada, e eu recorri dessa alteração, não recorri das outras por uma questão de tempo, mas fiquei sempre denunciando isso no Conselho Superior, cobrando, registrando em ato de que nunca deveria ser feito. E não pode, porque quando você altera desse jeito, você já produz efeito legal numa série de atos administrativos que foram feitos a partir dali, e sem análise do Conselho Superior. Aí toda a troca e provimento de cargo de direção, de função gratificada, ela é alterada à revelia de um planejamento institucional, dissociado do PDI, por exemplo. Então, isso se torna uma prática onerosa para a instituição e insustentável, porque ela fica... Vamos supor que eu e a Flaviana sejamos eleitos. Imagina se a gente quiser a nossa conveniência mudar tudo. O estatuto, ele serve para proteger a nossa instituição de um subjetivismo, de um voluntarismo. Então, nós vamos ter um trabalho imenso, o nosso trabalho vai ser o seguinte, de rever cada ato. E se, por acaso, os setores alterados, vendo todo do organograma, sentirem que foi uma mudança boa, nós vamos levar para o Conselho e fazer o que sempre deveria ser feito. Não apenas ratificar, mas efetivamente discutir. E vai ser muito trabalhoso, porque vai ter que ser ato por ato. Foi muita estrutura alterada. Agora, toda mudança, igual a gente tem na nossa proposta, a criação de estrutura nova, nós vamos fazer com um manto figurino. Primeiro a gente vai fazer o provisionamento, a gente vai envolver os setores, vai fazer toda a discussão e aí sim propor ao Conselho Superior
algum tipo de alteração. Em síntese, esperem da gente previsibilidade, reversão daquilo que puder ser revertido, estudo de cada mudança que foi feita. E, se for o caso, em alguns casos, até denunciar algumas modificações ilegais, para além daquilo que o Estatuto previa, coisas que não poderiam ter sido mudadas sem ter sido consultado o Conselho Superior. Tá? Obrigado, professor. O tema agora é funções fora das atribuições habituais. No seu possível mandato, qual será o critério adotado para a indicação de servidores técnicos administrativos e docentes para ocuparem funções fora das suas atribuições habituais, como, por exemplo, comissão temporária, fiscalização de contratos, grupos de trabalho, dentre outras? Bem, isso é uma demanda que é feita pela maior parte da categoria de técnicos, mais de técnicos, tá? E nos setores que a gente visitou, a gente ouviu demais, sobretudo pessoas que não têm qualificação para ser fiscal de contrato, sendo designado para fiscalizar contrato. O que nós perdemos a cultura na UFJM? De planejamento. Então, todo ano, a gente tem uma ideia da quantidade e tipo de contrato que a gente vai ter que fiscalizar. Lembrando que a gente fez o PGC, depois vai fazer o PCA, tem todos os programas anuais que a gente faz parte deles, e aí, quando chega o momento de fiscalizar, vira uma terra, assim, inóspita, onde tem sorteio, onde tem pessoas que sequer sabiam que estavam designadas, descobriram na hora. O que a gente pretende fazer? Qualificar e especializar os fiscais de contrato para eles exercerem com mais propriedade aquela função. E a gente pretende também estudar a possibilidade de redução do número de contratos, fazer contratos maiores com objetos distintos e, ao mesmo tempo, especializar algumas áreas. Lembrando que pode ser que a gente precise que outras pessoas fiscalizem contrato, porque falte gente. Se a gente chegar nessa situação de limiar, nós vamos convidar essas pessoas, primeiro no geral, no e-mail, para ver quem se apresenta. Não havendo, a gente vai convidar, mas antes dar a qualificação necessária para fazer. Porque a gente tem que, como gestor, tem hora que precisa, sim, tomar decisão, dado o número de contrato, mas a gente não vai fazer isso de maneira, como é que eu vou dizer, com voluntarismo. Ou só dizer, olha, você vai fiscalizar um contrato e tal. Nós vamos formar essa pessoa para ela fazer isso da melhor forma. E sempre evitar uma gestão nossa. Uma pessoa fora de sua área, isso não só vai ser evitado, vai ser desincentivado. Mas foi uma cultura implantada aqui, não é dessa gestão só não, ela já vem de longo prazo. Obrigado, professor. Agora o tema é Estatuto da UFVJM. A sua chapa possui propostas de alteração no estatuto ou regimento interno da UFVJM? Quais seriam? Bem, nós não temos, nós vamos colocar em discussão modificação, mas nós, como chapa, não vamos induzir desde já o que a gente deseja que seja alterado no estatuto, porque isso compete ao Conselho Universitário. Nós vamos liderar a modificação dele, porque há, sim, inconsistências ali, sobretudo o que está previsto no estatuto, o que está previsto no regimento. Nós temos inconsistências de finalidade da universidade, da forma que está descrita. O nosso próprio processo eleitoral tem pontualidades que isso daria para a gente revisar, não seria propriamente uma grande alteração, mas nós queremos liderar no Conselho Superior uma alteração no estatuto, mas a gente quer dar o start nessa alteração, primeiro definindo para que nós existimos como universidade, porque todo o resto vai derivar disso. Se nós somos uma universidade que atende uma região pobre, que atende uma população que precisa de inclusão, não basta ter uma palavra bonita ali no estatuto, a gente tem que ter um regramento maior, é praticamente a nossa Constituição, que ela dê conta o quê? Desde o seu fundamento, em reorientar a UFJM para atender esses públicos. Então, é o que a gente vai buscar. Agora, o estatuto, do jeito que ele está, querendo ou não, ele atende. Então, não é algo que a gente precisa ter pressa para fazer, não vamos recomendar nunca que seja alterado a toque de caixa, como se pretende. Tá? Então, nós vamos, com muita serenidade, levar essa discussão para a nossa comunidade, começar desde a definição do princípio para que a gente existe e ver se há essa necessidade de uma alteração profunda nele.
tá? Se não houver, a gente vai manter do jeito que está. Obrigado, professor. Eu pulei uma questão aqui, na ordem, mas vamos lá. Cargos de gestão. Qual a proposta da chapa para indicação de servidores para os cargos de gestão? Existe alguma perspectiva de indicar gestores extra-quadro da UFVJM? A sua chapa tem conhecimento dos custos envolvidos nessas movimentações com a ajuda de custo e auxílio moradia para esses servidores? Bom, o que a gente pretende com os cargos que os reitores podem estar indicando? A gente não tem nomes para esses cargos. O que a gente pretende, né, é ir no passo a passo aqui. Primeiro, né, o que a gente está fazendo, a campanha. Depois, caso a gente seja eleito, no período ali que a gente tem um período de transição, aqui a gente vai pensar nesses cargos. Mas como? Como que nós vamos pensar? Nós vamos falar, assim, qual o perfil que a gente precisa para determinado setor ou diretoria, qual o perfil que a gente precisa, e ali, imaginando aí 2, 3 candidatos, como que a gente vai fazer para escolher esses candidatos que se encaixaram ali no perfil e tiverem uma boa proposta? A gente vai consultar os setores. Todos os setores serão consultados. Nós não vamos escolher sozinhos esses cargos. Então, nós vamos consultar todos para escolher a melhor pessoa dentro do perfil que a gente precisa para aquele local. E a gente não pensa em trazer pessoas de fora da instituição para nós, não, para estar atuando aqui como líderes aqui, não. A gente tem ali mais de 800 professores, mais de 700 técnicos, e a gente pensa que a gente tem gente muito boa e muito bem preparada aqui dentro para isso. É isso, e para além disso, o custo de trazer uma pessoa de fora, dependendo de onde ela vem aí, não fica menos de 30 mil, não. Já com custeio baixo desse, é algo que deve ser evitado, porque a gente não tem dinheiro de custeio suficiente nem para as coisas rotineiras e básicas. Para além disso, de não reconhecer os profissionais que temos, como é que eu posso dizer? Pela quantidade de gente de fora que veio, isso aumentou sobremaneira os gastos básicos nossos aqui. Temos sim conhecimento que é muito oneroso trazer alguém de fora. Obrigado, professores. Agora, voltando à ordem normal, a última questão, lista tríplice. Qual o posicionamento da chapa em relação à escolha de gestores por meio de lista tríplice? No caso específico desta eleição, caso o senhor não seja o primeiro indicado na lista, o senhor abriria mão de uma possível indicação por parte do governo federal? Bem, nossa chapa, inclusive, nós já falamos isso em debate, isso tem a ver com a democracia universitária, dela ser mantida da maneira que sempre deveria ter sido mantida. Nós somos contrários à existência da lista, e nós vamos fazer gestão, sim, a todas as categorias, se eventualmente estivermos na reitoria, para que ela não exista mais. Pode contar com a gente para fazer isso de maneira clara, objetiva, politicamente pronta, para a gente dar conta de levar essa discussão à frente. E se não eleitos, ou se ficarmos em outro lugar, não é não abrir mão, nós não vamos assumir, porque não é correto assumir. Nós vamos fazer força para que o primeiro assuma. É isso que a gente vai lutar sempre, que é o que deveria sempre ter acontecido. É isso. Queria agradecer, primeiramente, né, pelo tempo despendido, né, para a nossa sabatina. Agradecer ao professor Heron e a professora Flaviana por esse tempo, né, que vocês estiveram aqui com a gente. E reafirmar novamente que essa comissão... Desculpa, vocês ainda têm os 10 minutos finais. Eu já estava pulando ele. Então vamos lá, vocês têm os 10 minutos finais. Para palavras finais. Bom, pessoal, com palavras finais, as considerações finais, eu queria, né, falar um pouco sobre essa posição, né, de caso seja eleito, essa posição de vice-reitoria. Muitos de vocês já me conhecem aí, do tempo que a gente já trabalha, os projetos que a gente desenvolve. Quero dizer aqui que eu sou uma pessoa bastante proativa, né, um pouco mais agitada, e a gente pretende usar isso aí, né, enquanto, caso seja eleito nessa posição de vice-reitoria, para estar mais próximo aos campi,
mais próximo aos cursos, aos setores que mais demandarem, porque a gente pode usar dessa mobilidade de forma mais positiva, essa mobilidade que tem o vice, né? A gente está mais junto para a gente estar movimentando e melhorando a nossa universidade e desenvolvendo um pouco mais. E quero dizer também que a nossa chapa, né, tem ali um olhar, né, vamos dizer assim, um olhar masculino e um olhar feminino também. E que nós não vamos estar atuando somente, como diz, somente quando o reitor entrar em férias, não. Então, a gente já tem, né, um combinado público aqui, que a tomada de decisões vai ser de forma igualitária aqui. Então, tanto esse olhar masculino pela nossa universidade, quanto um olhar feminino também contra as atividades para que a gente possa estar desenvolvendo nos nossos 4 campos e também junto à comunidade externa. Então, por isso, eu peço para vocês, né, esse apoio e o voto para a chapa 1. Obrigada. Bem, eu e a Flaviana, a gente está candidatando, dada uma indignação que a gente teve com a nossa universidade, ela nunca ter seguido seu propósito de criação. E pode ser que em alguns momentos, alguma medida mais voluntária possa ter levado a isso, mas a gente ainda não fez o dever de casa, que envolve incluir as pessoas que estudam aqui, cuidar das pessoas que já estão aqui, que são os professores e servidores técnicos administrativos de educação. Nós perdemos a capacidade de fazer um planejamento decente, nós tivemos a nossa democracia ferida. Muito se fala em reparação, mas a reparação que nós queremos aqui é para o UFJM, para ela ser tratada com decência, com dignidade, como uma instituição sólida que seja referência na região de atuação dela, que ela ainda não é. Ela é uma universidade federal, mas ela foi muito machucada nos últimos anos, não apenas por uma intervenção em uma nomeação. Ela foi machucada porque teve o seu custeio diminuído, ela foi machucada porque o seu planejamento não foi bem feito, e nos últimos 4 anos eu estive, sim, liderando dentro do Conselho Universitário a defesa da democracia interna, que ela, sim, foi ferida de morte, junto com a nossa instituição. É por isso que hoje eu tenho uma candidatura junto com a Flaviana, a gente representa uma mudança de ar para a universidade, nós somos, sim, uma chapa que está aqui para defender o progressismo da instituição do ensino, a gente quer deixar de ser esse modelo, é um colega que disse que nós somos um grande órgão público, um colégio anexo. A gente quer se tornar uma universidade onde as relações sejam melhores, a burocracia seja algo mínimo para a gente dar conta de criar um substrato, para criar uma massa criativa. Aqui a gente precisa de uma massa criativa maior, para que ela possa gerar coisas novas, para que ela possa pensar em problemas que ainda não existem, para que ela possa mudar o cenário econômico da família. Quando a gente faz um estudante pobre se formar com a gente, ele se tornar um profissional depois, é o que a gente faz de mais bonito dentro da nossa região. Mas não é só ele conseguir um emprego, ele alterar a percepção de mundo dele. Ele lê uma coisa que ele nunca leu, ele vê as relações de exploração que ele está exposto. E nós, eu e a Flaviana, hoje, com a chapa Gente que Faz a Diferença, consideramos que nós representamos essa mudança de rumo que nossa universidade precisa e a refundação desse pilar que já foi ferido. É por essa razão que a gente pede o apoio, o voto de vocês no dia 11, para a gente caminhar junto, construir uma universidade melhor. É isso. Agora sim, né? Obrigado, professores, né? Professor Flaviane, professor Heron, por esse tempo despendido para os técnicos administrativos, né? Para a nossa sabatina. Queremos agradecer a presença e despedir, desejar boa sorte para todos nós. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Até mais. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu virar para